Olá, boa tarde. A edição especial do Jornal da Câmara já está no ar. Ontem a Câmara realizou uma tribuna livre virtual. Os vereadores discutiram quais medidas serão adotadas para enfrentar os problemas provocados pelo novo coronavírus. Também foi definido que a Câmara vai construir um projeto de lei em conjunto com todos os vereadores para ajudar a população mais vulnerável. O projeto de lei colaborativo vai trazer diferentes soluções para lidar com os impactos da pandemia na cidade. O objetivo de unir as propostas é resolver os problemas com maior celeridade. A construção de um texto único, de um projeto que vise o combate ao coronavírus aqui na cidade de São Paulo, nas áreas da saúde, assistência social, outras contribuições, para que a Câmara possa dar a resposta imediata de uma iniciativa do próprio Poder Legislativo. Que a gente possa construir dentro do Parlamento ideias que possam cada vez mais minimizar esse impacto, favorecer a nossa população. Acho que esse é o maior interesse de todos nós, vereadores e vereadoras, a nossa contribuição para a cidade de São Paulo. Os vereadores apontaram a assistência social como a maior urgência durante a quarentena. Os recursos não estão chegando, a fome campeia as regiões periféricas, o povo clama por essa necessidade primária, que é o alimento. Está faltando alimento. Mesmo a prefeitura precisa agir um pouco mais rápido. Que a Câmara deve, neste momento, presidente, senhores vereadores, buscarmos instrumentos, dar celeridade de que esse recurso, se está ao alcance da prefeitura, que assim o seja, façamos com que esse recurso chegue neste primeiro momento. Hoje, a cidade não precisa que se construa viaduto, não precisa que se faça recapeamento, não precisa que se faça obra. A cidade precisa que se cuide do ser humano, que se cuide da saúde. E é isso que tem que estar antenado a Prefeitura de São Paulo e o Prefeito de São Paulo. A gente sabe, porque somos vereadores, discutimos muito o orçamento da cidade no ano passado, e sabemos que temos dinheiro em caixa. Temos dinheiro previsto, uma entrada de capital que fica comprometida de uma certa forma com essa crise, mas nós temos um volume em caixa hoje, e se fizer a suspensão de investimento em obras, como eu já citei, poderemos ter condições de investimento no social e em saúde numa magnitude muito maior e necessária. Os profissionais da saúde mais expostos à contaminação e essenciais no combate ao coronavírus foram lembrados em função da falta de EPIs, equipamentos de proteção individual. Fui a alguns hospitais já, algumas UBS, AMAs, e a gente tem relatos assim, absurdos da falta de EPI em vários dos equipamentos de saúde. Então, falta máscara, falta avental, falta luva, falta álcool em gel, né? Falta gorro, falta óculos. Então, os profissionais da saúde que estão na linha de frente do combate à pandemia do coronavírus, eles estão, assim, nós precisamos muito deles. Se eles adoecerem, se eles morrerem, a população ficará sem o atendimento. Falta de equipamento, está tendo mortes de funcionários públicos já. A gente já não tem, lá no Setúbal já perdemos um profissional. No Hospital do Tatuapé, a gente já perdeu 2 profissionais. Então, tem que ser imediata a compra do IPI. Eu não sei se nós podemos, dentro desses projetos de lei que nós vamos pensar agora, de fazer ajustar para congelamento de valores, para que as coisas não fiquem absurdas, né? E quais os mecanismos que essas grandes empresas podem ter para fazer os equipamentos de IPI, de segurança, chegarem rápido. Isso também é na área da assistência social. Tem principalmente dos moradores da população de rua. Eu já destinei os 2 milhões de emenda da minha cota para a rubrica lá do coronavírus, para que o Edson Aparecido e todas as secretarias consigam fazer bem os trabalhos. A gente tem que se unir mesmo. Espero que a gente consiga rapidamente comprar os EPIs, acelerar a compra de respiradores e tudo o que precisa para que a cidade se prepare para o boom da curva de contaminação. Os parlamentares também trouxeram a ideia de fortalecer o uso da tecnologia nas empresas para manter a atividade econômica. A gente ter uma regra clara para incentivo e benefício das empresas que mantiverem os seus empregos e oferecerem tecnologia para o trabalho remoto, para o teletrabalho,
trazer as teles para isso, que a gente vai precisar de mais banda larga, em larga escala, em valores menores. Então, acho que São Paulo pode dar um exemplo para o Brasil se colocar as regras de teletrabalho e trabalho remoto numa larga escala. É só cidades como São Paulo que podem ter isso na escala que São Paulo pode ter. Queria reforçar também que, nesse momento, é muito importante usarmos tecnologia e usarmos inovação, né? Nós precisamos fazer com que a cidade de São Paulo seja cada vez mais uma cidade inteligente, uma cidade humana. E para debater essas questões, temos tanto os Fab Labs, os telecentros que podem ajudar, mas nós precisamos usar essa tecnologia no bom sentido, para construir essa cidade melhor. A quarentena em São Paulo tem trazido efeitos positivos na qualidade do ar. O repórter Felipe Palma tem as informações. A constatação é da CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo. De acordo com a agência, o confinamento social em função do Covid-19 causou uma diminuição na circulação de veículos, reduzindo assim drasticamente as emissões atmosféricas. Desde 20 de março, a CETESB tem registrado em todas as 29 estações de monitoramento da região metropolitana de São Paulo qualidade do ar boa para poluentes primários, ou seja, aqueles emitidos por fontes poluidoras. Além do menor número de veículos nas ruas, as condições mais livres do trânsito e a ausência de engarrafamentos também contribuem para uma menor emissão de poluentes. A CETESB esclarece que a qualidade do ar é influenciada pelas condições meteorológicas de dispersão dos poluentes. Os níveis de monóxido de carbono estão entre os mais baixos do mês de março. A concentração máxima foi de 1 parte por milhão, que é a medida utilizada, isso em uma verificação na marginal do Tietê. O padrão no local é de 9 partes por milhão. A CETESB informou ainda ser necessário um período mais extenso para obter uma análise conclusiva dos impactos provocados pela redução da circulação na qualidade do ar em todo o estado. Eu recebo agora a Maria Lúcia Guardani, que é gerente da CETESB. Tudo bem, Maria Lúcia? Tudo bem. Estamos em quarentena. Obrigado pela atenção conosco. Está na sua casa, né? Sim, estou. Agora, em relação a estes números que a gente observou na reportagem, quais os benefícios para a cidade? Para a qualidade do ar, sem dúvida nenhuma, é um benefício. Os veículos leves na cidade estão, assim, diminuiu bastante, né? A quantidade de veículos circulando na cidade é bem menor. Isso faz com que a poluição, isso faz com que a emissão veicular caia na cidade e a gente sente, né, uma melhora na qualidade do ar nas últimas semanas. Claro que vocês que já fazem este levantamento há muito tempo, para vocês é uma curiosidade, né? Porque números assim é quase impossível de se observar em São Paulo. É quase impossível. Nós tivemos no passado recente uma greve de caminhoneiros, onde também ficou uns dias, mas foi tão curto que nem conseguimos sentir, né? Hoje a gente tem um espaço maior, embora já se verifica um pouco mais de trânsito, né? E para nós que estudamos a qualidade do ar, estamos monitorando, informamos a população, a gente nota que existe uma melhora na qualidade do ar. Claro Agora, que não é só isso, né? Assim, as questões meteorológicas também estão boas. Então, esses dois fatores têm contribuído bastante para a melhoria da qualidade do ar. questões meteorológicas até, de certa forma, estão melhores devido à incidência menor de poluição, creio eu, né? A meteorologia é fundamental para entender a poluição do ar, né? Porque com os ventos fortes, a gente está tendo, assim, nesse período, ventos bastante significativos, né? Isso faz com que disperse os poluentes e a gente tenha uma melhoria na qualidade do ar. Claro, quando chove, aí lógico que a qualidade fica boa. Mas nessa última semana nós tivemos todos os dias qualidade boa na cidade para os poluentes de emissão primária, que seriam os emitidos pelos veículos. Então, seria, por exemplo, o monóxido de carbono, que nós citamos como referência na última semana, que ele
ter uma queda devido à ausência de veículos na rua, né? Com a queda dos veículos na rua, esse poluente, ele naturalmente ele diminui, porque ele é de emissão direta de veículos. Conversamos com a gerente de divisão de qualidade do ar da CETESB, Maria Lúcia Guardani. Obrigado pela atenção conosco, Maria Lúcia. Nós que agradecemos a oportunidade. Obrigada. Obrigada, Palma. A repórter Andrea Godoy tem as informações atualizadas sobre a situação do coronavírus. Olá, Carol, boa tarde. Agora são 3.506 os casos confirmados do novo coronavírus no estado, com 208 mortes. O número de óbitos cresceu porque houve uma força-tarefa para investigar os casos suspeitos que estavam ali no Instituto Adolfo Lutz. E com isso, 21 cidades no estado registraram óbitos pelo novo coronavírus, sendo que foram 117 homens e 91 mulheres. Já no país, de acordo com o painel Coronavírus do Ministério da Saúde, são 7.910 os casos de Covid-19 confirmados, com 299 óbitos. E o Ministério da Saúde fez um anúncio muito importante, uma descoberta, na verdade, de que o primeiro caso da doença no Brasil não aconteceu como a gente pensava no dia 26 de fevereiro, com aquele homem de 61 anos que esteve na Itália e voltou contaminado. Ficou em casa porque não tinha nenhum quadro grave, né? Os sintomas dele estavam muito leves e acabou se curando, já está bem. Na verdade, foi feita uma investigação retrospectiva por parte do Ministério da Saúde de quadros de síndrome respiratória aguda grave. E com isso, descobriu-se que o primeiro caso, na verdade, aconteceu no dia 23 de janeiro. Portanto, no final de janeiro, o vírus já estava aqui no país. Uma mulher de 75 anos, de Minas Gerais, morreu com esse quadro e foi feita essa investigação descobrindo que foi por causa da Covid-19. Carol. Obrigada, Andrea. Já são mais de 1 milhão de casos do novo coronavírus no mundo e mais de 50 mil mortes. Na Austrália, são mais de 5 mil casos e 28 mortes. Nós estamos em contato com a gerente de planejamento educacional, Babi Munhoz, que mora em Gold Coast, na Austrália, e nos conta como está sendo o dia a dia por lá. Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Babi, eu moro em uma cidade aqui na Austrália chamada Gold Coast, tem mais ou menos 600 mil habitantes, e eu vim contar para vocês um pouquinho mais como é que está toda essa situação do coronavírus. As medidas que o governo tomou por hora, porque isso muda todos os dias, né? Então, até agora, aqui na minha cidade, específica no estado, porque cada estado aqui tem uma lei diferente, que você pode ainda sair na rua, mas com só uma pessoa, mas que isso você não pode de jeito algum. Pode ainda fazer exercício físico ao ar livre e pode ir na praia se for só com mais uma pessoa, porém já está tudo fechado. Então, restaurante, academia, enfim, cafés, esses estabelecimentos todos fechados. A gente tem um cassino aqui gigante na cidade, também está fechado. O que está aberto é mercado e farmácia, igual no Brasil, e os restaurantes e cafés alguns estão abertos, mas só com a opção de takeaway, né, de delivery. Então você vai lá, pega a sua comida e sai, não tem opção de você sentar na mesa, nada. Transporte está funcionando normalmente, e assim, medidas que eles tomaram mais severas. Ninguém pode entrar na Austrália, a não ser que seja australiano. Porém, mesmo os australianos que estão chegando agora de uma semana para cá, eles estão sendo confinados num hotel, que o governo pegou lá específico, que fica uma pessoa na porta do quarto, justamente para tomar conta que aquela pessoa não saia por 15 dias, que é a quarentena, né? 14 dias. Então, essa medida mais diferente, que eu vejo que aí no Brasil não teve, que mesmo quem chegue e é australiano pode entrar, só australiano, quem não é australiano não consegue nem entrar. Então, quem é australiano chega e fica nesse hotel em quarentena por uns 14 dias, tá? A gente está bem otimista. Em Sydney, por exemplo, que é a maior cidade aqui da Austrália, os casos já estão mais graves. Aqui na Gold Coast, por enquanto, a gente só teve em torno de 12, 17 casos. Muda todo dia, né? Somente uma morte, porque a cidade é pequena. Sydney tá mais sério, então as praias já estão fechadas. Se você pego na rua com um grupo de amigos, tal, tem gente que até tá sendo presa, então lá tá muito mais séria a situação.
Eu tô otimista que isso passe logo, porque minha preocupação maior agora é a economia, né? Como é que tudo vai ficar? Tá todo mundo sem emprego. Meu marido, como eu disse, é chefe de cozinha, tá sem emprego, como várias outras pessoas que a gente conhece. Eu trabalho numa agência de intercâmbio aqui, então eu tô tendo muita coisa para resolver de estudante que estava aqui, que vai embora agora para o Brasil. Então é uma nova fase aí que a gente tem que se remodelar, né? E esperar que tudo isso passe logo. Força para todos vocês aí, se cuidem e um beijo grande. Tchau, tchau. Essa situação de isolamento que estamos vivendo em todo o mundo afeta também a área esportiva, uma das maiores competições do planeta, que envolve atletas de várias modalidades esportivas, teve que ser suspensa. A repórter Elis Marina conversou com a ex-atleta Magic Paula sobre a decisão. Por conta da pandemia do coronavírus, os Jogos Olímpicos deste ano foram suspensos. Essa foi uma decisão solicitada pelo primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, e o Comitê Olímpico Internacional acatou de imediato. Adiou do dia 24 de julho de 2020 para o período de 23 de julho a 8 de agosto de 2021. Na verdade, alguns países já tinham manifestado que não iriam participar, porque a questão realmente no momento é grave, é uma questão mundial. Eu estou aqui hoje com a ex-atleta Magic Paula, a Paula do basquete feminino brasileiro, que participou de Olimpíadas, que nos trouxe a medalha de prata na Olimpíada de Atlanta, nos Estados Unidos. Paula, obrigada por participar com a gente desse momento. É um prazer, né, estar com você aqui, apesar de ser virtual, né? Eu acho que você acompanhou bastante da nossa geração, da nossa época, e é sempre bacana poder estar falando com você, porque eu falo que os jornalistas, né, da nossa época se tornaram nossos amigos, né? É o que aconteceu com você também. É isso aí, isso é muito bom realmente. Paula, a gente teve algumas situações ao longo da história dos Jogos Olímpicos de 2 adiamentos de Olimpíada por conta da Segunda Guerra Mundial e da Primeira Guerra Mundial, e também quando o Japão estava em guerra com a China. Essa é a primeira vez que a gente tem a suspensão da Olimpíada, e uma suspensão não por causa de guerra, mas a gente tem um inimigo invisível, que é este vírus, né? Foi uma situação acertada, na tua opinião? Eu acho que foi muito sensata essa decisão do governo japonês e do Comitê Olímpico Internacional. Era uma situação de insegurança não só para os atletas, mas para os organizadores, para quem vai assistir a Olimpíada. Eu acho que é algo que os atletas também não têm, às vezes, a certeza que se vai conseguir se preparar adequadamente. Muitos torneios classificatórios para acontecer ainda até a Olimpíada. Então, acho que, como a gente não tem ainda a certeza de quando tudo isso vai ter fim, né? Eu acho que foi uma decisão muito bem acertada de todas as partes. Até porque, nesse momento, fica até difícil para um atleta manter um treinamento, né? Porque está todo mundo isolado. Ou seja, é complexo isso, né? Eu acho que fica uma insegurança, né? De que forma eu vou me preparar em casa, né? Para os atletas. Uma insegurança até de um bloqueio mental de como é que eu vou me comportar, como é que eu vou estar durante a competição, uma competição que todo mundo espera 4 anos para chegar, e aí, de repente, você não consegue estar na sua melhor condição física, tática e também emocional, né? Eu acho que eu sempre falo que a saúde está acima de futebol, de basquete, de todas as coisas, né? Que a gente está sentindo a nossa fragilidade como seres humanos convivendo com essa pandemia, né? De não somos nada. Os homens em guerra, acontecendo tudo no mundo em relação ao planeta, ao descaso com a nossa mãe terra, né? E a gente está vendo aí que um simples vírus que nós nem enxergamos pode acabar com tudo isso. Então, eu acho que foi uma decisão super sensata e a melhor opção neste momento a fazer. Tá certo, Paulo. Eu quero agradecer a tua participação nessa nossa conversa aqui para o Jornal da Câmara. Muito obrigada por ter deixado aí um pouquinho do seu tempo para fazer parte disso com a gente, viu? Prazer imenso em falar com você novamente. Até uma próxima. Um beijão, obrigada a você e tudo de bom para vocês.
É isso, nós aqui no Jornal da Câmara procuramos trazer para você sempre informações atualizadas sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo, especialmente nesse momento que vivemos, que é um momento de pandemia, onde todos temos que nos cuidar. Fica a dica, fique em casa. Obrigada, Elis. Tá em casa seguindo as recomendações para evitar o coronavírus? O repórter Emanuel Belmiro vai te ajudar com dicas de livros e filmes. Fala pessoal, eu vou começar o Dicas Culturais desta sexta-feira falando de cinema. Vou indicar para vocês 2 filmes que podem ser facilmente encontrados nos serviços de streaming e também pela internet. O primeiro é Eu Não Sou um Homem Fácil. Esse filme francês é uma comédia muito inteligente e engraçada que busca conscientizar nós homens quanto a algumas de nossas atitudes e comentários machistas. O longa conta a história de um machista mulherengo de carteirinha, bem sem noção mesmo, que acaba provando do seu próprio veneno quando, após bater a cabeça e desmaiar, acorda num mundo dominado por mulheres. E aí ele vai sentir na pele como as mulheres se sentem em meio a um mundo dominado por homens como o nosso. Então assistam Eu Não Sou um Homem Fácil, de 2018. A segunda dica é um romance bem leve que fala de aceitação. Uma publicitária que vive num mundinho perfeito sofre uma desilusão amorosa e resolve repaginar o visual a partir da aceitação do seu cabelo real como mulher negra. Ao longo desse caminho de aceitação, ela vai descobrir novos prazeres na vida. Um filme doce, gostoso de ver, então fica a dica Felicidade por um Fio, também de 2018. Bom, como não só de filmes vive o homem nessa quarentena, eu resolvi também indicar livros dessa semana. Eu particularmente estou lendo esse aqui agora, A Capital da Solidão, do Roberto Pompeu de Toledo. Esse livro ele conta a história de São Paulo quando a cidade ainda era uma vila de índios e jesuítas e pobre, pouco desenvolvida. Esse é o volume 1, mas tem também o volume 2, que é esse aqui que eu também tenho e vou ler daqui a pouco, né? O Capital da Vertigem, que é quando São Paulo passa de vila para essa grande metrópole cheia de prédios que a gente conhece hoje. Então é bastante interessante, conta a história detalhada da cidade de São Paulo, então eu indico aí para vocês. E quem quiser encontrar outros livros de outros gêneros, pode procurar pela internet, porque tem vários sites, gente, vários sites que possuem ali diversos livros disponíveis para vocês baixarem e lerem em casa. Inclusive o site da Amazon, que é um site de compras online, está disponibilizando um link gratuito para quem quer ler aí, para quem quer algum livro interessante para ler durante essa quarentena. É só acessar esse link aqui, olha só, www.amazon.com/ebooks gratuitos. Tá aqui embaixo, anotou direitinho? Pronto. Então, fica essa dica aí para vocês, filmes e livros, e a gente volta na semana que vem com mais dicas culturais. Tchau, pessoal! Obrigada, Emanuel. E a edição especial do Jornal da Câmara fica por aqui. Nós voltamos a qualquer momento com novas informações. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara no portal saopaulo.sp.leg.br ou nas nossas redes sociais. TV Câmara São Paulo, assista, fique sabendo!